Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre um tópico que poucos católicos entendem quando está proferindo o credo apostólico, que é o chamado creio na comunhão dos santos. Muito bem. Então, esse é um capítulo mais curto, né? Se nós abrirmos a nossa apostila, ali, no capítulo 17, nós veremos que existem algumas pressuposições ali que são consideradas no Catecismo da Igreja Católica, certo? A primeira delas é o seguinte: o que significa a expressão comunhão dos santos? Afinal, nós rezamos, creio na comunhão dos santos. Tá? Primeiro, a gente precisa entender o que é comunhão e o que é santo. Comunhão provém de uma fusão de palavras de comum união. Então, é um conjunto de pessoas. Quando eu falo pessoas, estou falando do conceito mais amplo de pessoa possível, certo? Que estão unidos numa união comum, um objetivo e um propósito comum, que é caminhar para Deus. Aí, então, nós temos a palavra comunhão. E santo? O que é santo? Santos são todos aqueles que, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Senhor, 100% homem, 100% Deus, 100% Espírito Santo e 100% Deus, conseguiram caminhar e trilhar o caminho de afastar-se do pecado e cada vez mais aproximar-se do processo de Deus. Mas cada vez mais aproximar de Deus. Então, isso nós temos o processo de santidade. Né? E alguns deles conseguem lograr êxitos, né? Ao qual denominamos santos. Né? Lembrando que o único que, para não confundir, que o único que é passivo de total adoração é Deus, tá? Somente. Jesus, Deus, o Espírito Santo. Né? Os outros santos nós veneramos, ok? Nós veneramos. É a diferença entre latria, latria é o culto de adoração a Deus, correto? Nós temos dulia, que é a veneração. Muito bem. Então vamos lá. O que significa a expressão comunhão dos santos? Indica a participação de todos os membros da igreja das coisas santas. Opa, só um minutinho. Saiu fora. Ah, vamos lá. Então, o que significa a expressão comunhão dos santos? Indica a participação de todos os membros da igreja nas coisas santas. O que são essas coisas santas? Dois pontos. A fé, nós professamos uma única fé, certo? Os sacramentos, são 7 sacramentos no qual nós temos acesso a eles, em especial a Eucaristia. Então, se nós tivermos de todos os sacramentos, aquele que é mais importante de todos, obviamente todos têm sua importância, mas o ápice é que o católico gira em torno da Eucaristia, os carismas e os dons espirituais. Na raiz da comunhão está a caridade, que não procura o próprio interesse. A caridade, ela é um dom teologal, né? É o amor maior para com Deus. E, obviamente, se é para com Deus, é para com o próximo. Mas se move fiel a colocar em comum, mesmo os próprios bens materiais a serviço dos pobres. Designa ainda comunhão entre as pessoas santas, isto é, entre os que, pela graça, estão unidos a Cristo morto e ressuscitado. Então a gente está falando de todos aqueles que, pessoas que são santas que, pela graça delas, as próprias pessoas, não é pela graça das próprias pessoas, né? Estão unidos a Cristo morto e ressuscitado. Alguns são peregrinos na terra, outros já partiram dessa vida, estão no purgatório, ajudando também em nossas orações. Outros, enfim, gozam já da glória de Deus e intercedem por nós. Todos juntos formam em Cristo
uma só família, a igreja, para o louvor e a glória da Santíssima Trindade, da Trindade. Não sei se vocês lembram, nas aulas passadas nós vimos aquele esquema sobre as três igrejas, né? Nós temos a igreja militante das pessoas vivas ainda, a igreja padecente e a igreja triunfante. Todas essas pessoas estão em comunhão. Dentro delas nós temos santos, né? Pessoas que estão no processo muito próximo de Deus. E co-participam de todos esses bens espirituais da igreja. Isso é a comunhão dos santos. Ok? Muito bem. Então, se nós temos participação dos bens comuns da igreja, né, nós temos os bens interiores e nós temos os bens exteriores. Ok? Quais são os bens interiores da igreja? Vamos lá. Os os bens interiores. Os bens interiores da igreja, eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil para você na sua tela. Olha só. Os bens interiores da igreja são a graça que se recebe dos sacramentos. Presta bastante atenção. Nós somos uma igreja sacramental, certo? Sem os sacramentos não existe igreja católica. A fé, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e a caridade são três dons teologais. São, digamos, coisas, vou tentar simplificar a linguagem, mas são coisas que você não consegue por si só. Você só consegue quando Deus infunde em você. E o que ele infunde? A fé, a esperança e a caridade. Okay? Os méritos, então, a graça, os bens interiores da igreja são, número um, a graça de quem recebe os sacramentos, a fé, a esperança e a caridade são os dons teologais, os méritos infinitos de Jesus Cristo, os méritos superabundantes da Santíssima Virgem dos Santos e o fruto de todas as boas obras que na igreja se realizam. Esses são os bens comuns. Se você coparticipa, se você participa da comunhão dos santos, você tem acesso a esses bens interiores, né? Agora nós temos os bens exteriores comuns na igreja. Os bens exteriores comuns na igreja são os sacramentos, o santo sacrifício da missa, que lá você tem o ápice da fé do cristão católico, que é a Eucaristia, as orações públicas, as funções religiosas e as outras práticas exteriores unem em si os fiéis. Perceba a diferença entre os interiores e os exteriores. Quando a gente fala interior, é como se você estivesse pensando no interior da sua alma. Quais são os bens que você vai ter acessos interiormente por meio da graça? Só que você tem o ser humano, ele age no espaço e no tempo, então ele está em sociedade. Então nós temos esses bens exteriores, esses são mais visíveis, né? Então é por isso que os bens mais visíveis exteriores são os sacramentos. Então por isso que por exemplo, ó, os bens interiores vamos lá. Os sacramentos, quando você vai no padre, ele faz um ato sacramental. Você observa isso. Você vivencia na sua carne isso, certo? Isso é o bem exterior, aquilo que você consegue ver. O bem interior, que é a graça proveniente desse sacramento, você já não consegue ver. Entende? A diferença, por exemplo, então, de um bem exterior e um bem interior. Por isso, o catecismo coloca que os sacramentos, o santo sacrifício da missa você consegue ver, as orações públicas você consegue participar e ver, as funções religiosas e todas as práticas exteriores, participação na missa, visitar os pobres, tudo isso são bens exteriores. Mas todos esses bens exteriores carregam dentro de si bens interiores. Entendi? Entendeu? É daí que quando você professa, creio na comunhão dos santos, você está professando que crê nisso. Porque isso são os bens da comunhão dos santos. Okay? Aí tem uma pergunta. Nesta comunhão de bens entram todos os filhos da igreja? Na comunhão dos bens interiores, insere-se interiores, que são aquela graça dos sacramentos, os dons teologais, a fé, a esperança e a caridade, os méritos infinitos de Jesus Cristo, os méritos sobreabundantes da Virgem Maria.
e o fruto das boas obras insere somente os cristãos que estão na graça de Deus. Então, se você só tem acesso, um católico, só tem acesso aos bens interiores se ele estar na graça de Deus. O que isso significa, estar na graça de Deus? Significa que você não rompeu com Deus. Ou seja, logo, você não cometeu pecado. O ato de pecar é o ato de rompimento com Deus. Você tem atos graves e você tem atos mais amenos, mais suaves. Esses atos graves nós damos o nome de pecado mortal. O pecado mortal é aqueles que atentam diretamente contra a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. E todas a sua árvore de consequências. Correto? Pois bem, só participa dos bens interiores aqueles que estão em estado de graça, ou seja, aqueles que não estão em pecado mortal. Por que não participam de todos esses bens aqueles que estão em pecado mortal? Assim pergunta o Catecismo Maior do Papa Pio X. Porque a graça de Deus que une os fiéis em Deus e aos outros, porque é a graça de Deus que une os fiéis a Deus e aos outros. Portanto, aqueles que estão em pecado mortal, não tendo a graça de Deus, estão excluídos da comunhão dos bens espirituais. Não é isso que vocês têm que entender, não é a igreja que sentencia. É como se eu vou explicar para vocês. Existe uma estrutura da realidade espiritual, tá? Cujo a Igreja Católica ela não consegue, por meio de uma reuniãozinha qualquer, definir, ou por meio de concílios, definir que isso é verdadeiro ou isso não é verdadeiro. Existem certas coisas da realidade que a Igreja não tem autoridade para modificá-las. E uma delas é a respeitar o livre-arbítrio seu. E pelo seu livre-arbítrio, existe uma regra da lei natural, da lei espiritual, que é aquilo que como é que funciona. E quando você comete um pecado mortal, você rompe com Deus. Mesmo que a igreja passe um decreto, por exemplo, o Papa Leão, por exemplo, passa um decreto que a partir de agora todo mundo pode pecar e todos terão então acesso a esses bens interiores de quem participa da comunhão dos santos. Isso é inválido. Ele vai ser só um pedaço de papel. Porque na prática, na realidade, não mudou nada na estrutura da realidade. Tem um professor de filosofia, o Olavo de Carvalho, em uma das aulas, ele comenta ele tem uma grande capacidade de leitura sociopolítica, e ele comenta uma coisa muito engraçada. O antigo presidente, candidato à República, presidência da República, antigo candidato à presidência da República, ele falou que gostaria de colocar-se na Constituição brasileira que todos os brasileiros têm o direito de ser felizes. Você percebe que ninguém na face da Terra possui a autoridade de fazer alguém feliz? É, é um raciocínio muito similar. Se eu falo agora, todos esses que estão vendo, eu faço um decreto. Tá? Suponhamos. Eu sou o presidente da República e eu faço o seguinte decreto. Todos que estão vendo esse vídeo não terão mais problemas na vida. E decretei isso por meio de medida provisória, né? Aí eu pergunto, esse meu decreto muda a estrutura da realidade? Este meu decreto, eu possui autoridade para mudar a estrutura da realidade? Não. Não se consegue, por meio de um decreto, mudar. Por quê? Porque a própria Constituição, como o mundo é criado, não permite isso. Eu posso batalhar, fazer de tudo, por meios políticos, por meios filosóficos ou assim por diante, não conseguirei mudar a estrutura da realidade. Porque a felicidade não depende do homem. Isso é uma lei de Deus. É a mesma coisa com a Igreja Católica. Ela não tem autoridade espiritual
e nem temporal de mudar coisas da estrutura da realidade, pois assim Deus a criou. Como exemplo, todos aqueles que estão em pecado mortal não participam das graças de Deus. Não participam de modo perfeito dos bens interiores da igreja. Por quê? Porque a própria pessoa rompeu com Deus. Então a Igreja Católica não tem autoridade de passar um decreto e a partir de agora todo mundo está em ligação com Deus, mesmo estando em pecado mortal. Deu para entender? É por isso que o cristianismo católico, o católico, é sempre chamado à responsabilidade sobre seus próprios atos. Mas não é porque a igreja é má, porque a estrutura da realidade é assim. Entende? É isso. Então, os cristãos que estão em pecado mortal ah, não participam, né, desses bens. Por que, aliás, deixa eu voltar, eu confundi aqui. Por que não participam de todos os bens aqueles que estão em pecado mortal? Porque a graça de Deus reúne os fiéis em Deus e a uns aos outros, portanto, aqueles que estão em pecado mortal não têm a graça de Deus, estão excluídos dos bens espirituais, porque a própria pessoa escolheu assim por meio de seus atos. Ele uniu diretamente os mandamentos, os mandamentos divinos, ele a Deus e ao seu próximo. Então, os cristãos que estão em pecado mortal não tiram nenhum proveito dos bens interiores e espirituais da igreja? Será que não tiro? Será que eu estou em pecado mortal? Será que eu tenho que ir na missa? Porque como é que funciona isso? Será que não tiro nenhum proveito? É o catecismo faz uma observação. Os cristãos que estão em pecado mortal ainda assim tiram alguns proveitos dos bens interiores dos bens interiores e espirituais da igreja, uma vez que conserva o caráter de cristãos, que ainda eleva, que é dado pelo batismo, e são auxiliados pelas orações e boas obras para obter a graça da conversão de Deus. Então funciona assim. A pessoa que quer participar da comunhão dos santos, okay? A pessoa que quer participar da comunhão dos santos, ela participa de modo perfeito quando está em estado de graça, ou seja, quando nós falamos de estado de graça, é o ato que você confessou e você não cometeu pecados mortais que te rompem diretamente com Deus. Okay? Muito bem. Então, essa pessoa, ela vive de modo mais perfeito e pleno tanto os bens interiores e exteriores da igreja. Então, ele vive de modo perfeito a comunhão dos santos. Cometeu um pecado mortal. Então, eu tenho um processo de distanciamento de Deus. Quando eu distancio de Deus, eu rompo com Deus por meio do pecado mortal. Então, a graça de Deus, que muitas vezes se dá por meio do interior, dos bens interiores da igreja, não te alcança. Não alcança o pecado mortal, aquele pecador que está em pecado mortal. Entendeu? Mas mesmo assim, ele não deixou de ser cristão, porque ele tem a marca do batismo. Né? Por isso que ele ainda participa, ele colhe ainda alguns bens interiores e exteriores da igreja. Só que ele não participa de modo perfeito. Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da igreja? Aqueles que estão em pecado mortal podem participar dos bens exteriores da igreja, podem sim. Missa, receber os sacramentos, porque a igreja visível de Cristo está aí para isso, para converter e tirar do pecado mortal aqueles cristãos, né? Aquele católico, aquele indivíduo ali. Né? Só que tem um problema. Desde que não estejam separados da igreja pela excomunhão. Aí vem o seguinte, vamos descer um pouquinho. O que se trata da excomunhão? Ex, o prefixo ex, significa fora. E comunhão significa fora da comum união. Se trata de uma pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção daquilo que é mais sagrado, tá? Que são os sacramentos e o exercício dos atos eclesiais.
e cuja absolvição, por seguintes, só pode ser dada, segundo o direito, pelo Papa, pelo bispo no lugar do Papa ou por sacerdotes por eles autorizados. Aí isso aqui eu tirei da Enciclopédia Católica. Afirma que a excomunhão, sendo uma pena, supõe culpabilidade. E sendo pena mais grave que pode infligir, naturalmente supõe uma ofensa muito grave. É também uma pena medicinal, em vez de vingativa, mas, pois, está destinada não tanto a castigar o culpado, mas para corrigi-lo e trazê-lo novamente à retidão. A pena da excomunhão é isso que as pessoas entendem. Eles têm a mania de achar que a igreja é severa. O cara foi excomungado da igreja. A excomunhão nada mais é do que um reconhecimento de algo espiritualmente que já aconteceu. Só isso. O cara não acredita no Papa, o cara não acredita no credo, o cara professa um monte de coisas que não são católicas. O ato de vir uma pena eclesiástica nada mais é o reconhecimento de uma estrutura da realidade que já está acontecendo. É só isso. E a função dela é simplesmente fazer com que a pessoa retorne para o caminho correto. É só isso. Isso é uma pena de excomunhão. As pessoas interpretam como se fosse uma multa que o carinha de trânsito deu para você, porque ele interpretou um ato seu. Não é isso. É simplesmente o reconhecimento de uma estrutura da realidade, de uma realidade espiritual, uma realidade temporal e espiritual que já aconteceu. Você dá essa pena para ver se a pessoa retorna ao caminho correto. Okay? Por quê? Ele precisa ser salvo. É isso. Por que os membros dessa comunhão, considerado em seu conjunto, são chamados de santos? Lembra que nós professamos? Creio na comunhão dos santos. Os membros dessa comunhão são chamados de santos porque todos são chamados à santidade, que é a vocação maior de todos nós, e foram santificados pelo batismo. Então ele adentrou no projeto de salvação, eu, você aí, adentrando no projeto de salvação, porque nós fomos batizados. E muitos deles já atingiram a santidade perfeita. Se nós pegarmos, por exemplo, São Paulo, grandes mártires, por exemplo, São Brás, os padres apostólicos que foram perseguidos, mortos, alguns apóstolos, eles atingiram a santidade perfeita. E nós, como igreja militante, padecente e triunfante, comungando dessa mesma espiritualidade, desses mesmos bens interiores e exteriores, eles estão para nós como nós estamos para eles. Então, por isso, todo aquele que está em caminho da santidade pode um dia vir a ser santo. Nós estamos em constante processo de santidade. Obviamente, aquele que está no caminho da retidão pela graça de Deus, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? É por isso que o Catecismo Pio X coloca o seguinte: por que são chamados de santos? Porque todos são chamados à santidade. Okay? Todos foram santificados pelo batismo, que é a porta de entrada para o objeto salvífico, né, que é o caminho da santidade. E muitos deles já atingiram a santidade perfeita. Resumindo, então, essa é a frase de quando nós falamos creio na comunhão dos santos. Nós queremos que nós participamos dos bens, da participação tanto dos bens interiores e exteriores, espirituais e temporais, okay? E nós participamos no mesmo objetivo, na mesma comunhão com a igreja padecente, a igreja militante, que somos nós, né, ainda na terra, e a igreja triunfante, que está no céu. E todos esses santos estão em coparticipação conosco no mesmo projeto salvífico. Por isso, é muito importante, comunhão dos santos também pressupõe a intercessão dos santos. Nós, por exemplo, pedimos a intercessão de Santa Rita de Cássia,
intercessão de São Paulo, a intercessão de Santa Teresinha, inclusive a intercessão do seu avô, do seu avô que está no céu. Então, nós rezamos para eles, eles rezam para nós. É esse processo, e nós trocamos esses bens interiores, exteriores com eles co-participam também. E é todo esse arcabouço que está contido, creio, na comunhão dos santos. Okay? Pessoal, essa aula ela é bem simples, né? Bem curtinha, como vocês podem ter observado. Eu espero que tenha edificado vocês e nós nos vemos na próxima aula, onde nós falaremos e continuaremos o Credo Apostólico. Ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.